E as pais, amigos e amigas, então hoje eu estou gravando mais um vídeo sobre o tema Desaprender sobre o autismo. Mas antes disso, eu quero pedir um favor a você que está assistindo a esse vídeo, para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar nossos vídeos e qualquer coisa deixar aqui nos comentários. Então vamos para mais um vídeo. Então, hoje eu vou falar sobre o tema desaprender sobre o autismo. Mas o que significa esse tema? Desaprender, podemos dizer que significa não se lembrar mais daquilo ou de alguma pessoa ou de alguma coisa. E autismo significa Deus, no caso é o nosso Deus. Então, o tema pode ficar desaprender sobre o autismo ou não se lembrar mais de Deus, que infelizmente é uma realidade que a gente está vivendo no nosso mundo, de pessoas que estão se esquecendo de Deus, estão dando as costas a Deus e estão preferindo caminhos errados, caminhos do mundo, que são os caminhos do inimigo. E até também existem muitas pessoas que são crentes que tratam Deus como se fosse aquele amiguinho que não quer ficar perto dele, mas quando necessita de alguma coisa se aproxima dele, mas quando não necessita mais de nada se afasta dele. E não é assim que funciona, porque nós não podemos tratar Deus dessa forma. Porque Deus, ele é o nosso pai, e a gente não deve tratar um pai dessa forma. Nós devemos tratar Deus com honra, nós devemos tratar Ele com gratidão e se lembrar dele todos os dias, porque Ele nunca se esquece de nós. Mesmo a gente se esquecendo dele, Ele todos os dias se lembra da gente em todos os momentos e está nos protegendo, nos dando bênção. Então a gente não pode se esquecer de Deus. Infelizmente, essa é a realidade de hoje. Muitas pessoas se afastam dos caminhos de Deus, mas quando está precisando de alguma coisa, a pessoa vai e se aproxima de Deus de novo, pedindo aquela coisa, e quando Deus dá, infelizmente, as pessoas vão embora dos caminhos de Deus de novo, e fica depois, quando dá tudo errado, culpando a Deus, dizendo que Deus é o culpado. Mas será que realmente Deus é o culpado? Não, porque Deus não tem culpa se você escolheu o caminho errado e está dando tudo errado. Deus, ele não tem culpa, porque a gente pode definir o rumo da nossa vida. Se a gente vai seguir os caminhos de Deus, os caminhos certos, ou se a gente vai seguir os caminhos errados, no caso que são os caminhos do inimigo. E a principal dúvida de muitas pessoas é: a vida de um cristão é fácil? Então a resposta é: a vida de um cristão, ela é uma vida de renúncias. No caso, quando você nasce de novo, você está renunciando o seu passado, no caso, você está renunciando à velha criatura que você era, e agora você vai nascer de novo. Você vai ser uma nova criatura, mas agora em Cristo. Então a vida de um cristão, ela é cheia de renúncias. Você vai ter que renunciar um mundo em todas as maneiras. Infelizmente, o que a gente encontra muito nos dias atuais também é pessoas que dizem ter se convertido, mas quando vê a primeira oportunidade para sair da igreja ou para sair dos caminhos de Deus, essas pessoas saem e se esquecem de Deus. E isso não pode acontecer porque é pecado. Porque uma pessoa, ela confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador e depois se desviar dos caminhos de Deus e ir para os caminhos errados, isso é uma das blasfêmias contra o Espírito Santo. E isso não pode acontecer. E até tem pessoas que consideram a salvação como se fosse uma brincadeira. Mas não foi brincadeira. E nem é brincadeira. Não foi brincadeira Jesus morrendo em uma cruz para te dar a salvação de graça. Ele fez isso por amor a todos nós. Então, por isso que nós não podemos se esquecer do que Deus é e do que Deus fez. No caso, do que Jesus fez, morrendo naquela cruz por amor a nós e pagando todo um preço da salvação para nós hoje, a salvação ficar de graça, e nós gentios se convertemos. Temos acesso à salvação. Então, nós devemos tratar as coisas de Deus sendo sérios, né? E uma também das principais dúvidas é: eu posso ser crente em casa? Ser crente só em casa e, tipo, não sair pra igreja e não ter comunhão com Jesus, essas coisas, não. Isso não pode acontecer porque todo aquele que nasce de novo e se converte, ele tem que estar em coletividade. No caso, a Bíblia fala isso,
E todo aquele que confessa ele tem que estar em coletividade. Então ele tem que estar na igreja. E também, quando uma pessoa ela vai se converter, ela deve confessar diante dos homens e diante de Deus. É o que está na Bíblia. Então agora eu vou fazer uma leitura em Josué, capítulo 1, versículo 9, que diz: Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavorem nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, a Bíblia fala, né, que a gente deve ser forte e corajoso, né? Que a gente não deve desanimar, porque Deus nos ordenou para a gente ser forte e corajoso. E ele falou isso para Josué porque o mundo não é só flores, né? A gente tem que entender isso. No mundo, infelizmente, tem aflições, tem tristezas, desânimos, mas a gente não deve desistir. A gente deve ser forte e corajoso. E é algo que a gente pode analisar aqui na Bíblia, no livro de Josué, é a coragem de que Josué teve de juntar o povo, né, de Israel, que estava há 40 anos no exército, para eles irem tomar a terra prometida que Deus prometeu a eles. Só que, como eu já disse, nada é fácil nessa vida, né? Pois na terra prometida estava tendo, né, no caso, tinha povos habitando lá. Então, o povo de Israel, eles tinham que lutar contra esses povos, que no caso, se eu não me engano, eram os filisteus, para assim a terra serem deles, aquela terra que Deus os prometeu serem deles. E para isso, eles não podiam ficar parados, né? Eles tinham que lutar e Deus estava dando a vitória a eles e abençoando eles para a terra, para aquela terra ser deles. Então isso serve de lição para a gente, para nós não desanimarmos. E quando Deus promete uma coisa a gente não deve, por exemplo, ficar só, tipo, parado, né? Esperando cair do céu. Não, a gente deve perseverar, firme, e a gente deve correr atrás das nossas bênçãos, porque Deus está dando a vitória quando a gente busca. Então você precisa se mover. E assim, destacando aqui Josué, né? Porque não foi fácil para Josué, né? Ele teve que liderar um povo que muitas vezes, no caso era o povo de Israel, que estava há 40 anos no deserto, a caminho da terra prometida. Então ele tinha que liderar um povo que, em algumas ocasiões, eles eram rebeldes a Deus. Eles desobedeciam, às vezes, a Deus, né? Eram teimosos em certas ocasiões e não é fácil. Podemos citar quando Moisés liderava esse povo, né? Quando Moisés se juntou com o povo, né? Aí Deus abriu o mar vermelho, eles passaram. Aí depois, quando os egípcios iam atrás dos israelitas, o mar se fechou. E aquela jornada toda de Moisés com o povo de Israel, e entre eles, entre os israelitas, estava Josué também. Josué acompanhou tudo do início ao fim. E não foi fácil essa jornada de 40 anos do povo no deserto, porque em algumas ocasiões, como já disse, o povo era um pouco rebelde. Eu posso citar o exemplo de quando Moisés ele subiu no monte para orar a Deus e passou alguns dias ali. E o povo, né, de Israel, os israelitas pensavam que Moisés tinha morrido. E o que eles fizeram, né? Eles sentiram a necessidade, né? No caso, juntaram todos. O povo, no caso, juntou todo mundo, né? Recolheu todas as coisas de ouro que tinha, derreteu o ouro e criou um bezerro de ouro para idolatrar, né? E o que a gente pode perceber é que o pecado da idolatria que estava no meio daquele povo. E eles começaram a idolatrar aquele bezerro de ouro. Então a gente pode ver que aquele povo, naquele momento, se esqueceu de Deus, né? Quando Moisés morreu, eles pensavam, pronto, acabou tudo, não existe mais, Deus não está conosco, agora a gente tem que criar um bezerro de ouro para a gente adorar. Só que não é bem assim. E quando Moisés desceu do monte, né, a mando de Deus, e quando ele viu o povo ali idolatrando aquele bezerro de ouro, né, ele quebrou as tábuas, né, e que ele estava na mão, e repreendeu aquele povo, para eles não idolatrarem a outros ídolos, né. Então a gente pode perceber, né, uma desobediência a Deus daquele povo, né,
que não era um povo fácil, né? Pelo fato deles, assim, terem se esquecido de Deus tão rapidamente, né? Ter se esquecido de Deus em tudo o que ele fez, né? E já tá idolatrando outro Deus que eles mesmos criaram e que não existia. E também depois, em algumas ocasiões, aquele povo também começou a reclamar porque todos os dias Deus fazia um milagre de cair um maná do céu para a terra para aquele povo se alimentar. Veja que bom. E aquele povo, podemos dizer que foi muito ingrato a Deus, dizendo que tinha saudades do Egito, que lá eles comiam carne, comia algumas frutas e que ali eles só estavam comendo um maná que caía do céu. Então a gente percebe aqui nessa ocasião, né, desse povo que estava a caminho da terra prometida no deserto, um processo de ingratidão a Deus e também de esquecimento de tudo que Deus fez por eles, né? Então, né, Deus assim, ele aí desceu, mandou Deus ouvindo aquelas reclamações, né? Então ele mandou alguns pássaros para aquele povo se alimentar, né? E já em outras ocasiões, aquele povo também estava reclamando muito da água que eles bebiam, né? Dos rios, porque a água que eles bebiam, eles reclamavam que era água muito amarga, né? E eles reclamavam muito. Então, o que Deus disse? Deus disse que era para Moisés pegar o cajado dele e bater na rocha, para assim sair água doce. Só que Moisés, também com um pouquinho de teimosia e desobediência a Deus, ele bateu muito forte a pedra com água. No caso, ele bateu muito forte na rocha. E esse também foi um dos fatos para Moisés não ter chegado na Terra Prometida. No caso, para Moisés não ter entrado na Terra Prometida. E quem ter liderado aquele povo foi Josué. E outras coisas também que aconteceram no decorrer dessa jornada de 40 anos dos israelitas para a Terra Prometida, né? Então não era um povo fácil, né? E também não era fácil Josué liderar esse povo e também juntar todo mundo para batalhar, né, para tomar a cidade prometida por Deus, no caso, para tomar a terra prometida. E trazendo para a nossa realidade, a gente pode falar que a vida, né, a nossa vida ela é cheia de desafios, de tristezas e decisões muito difíceis, faz parte da vida. Mas quando a gente tem Deus na nossa vida, as coisas melhoram um pouco. As coisas não são só tipo tristeza, 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 não. As coisas, quando a gente tem Deus na nossa vida, já é mais alegria. É claro que vai passar, por exemplo, por situações assim, né? Na Bíblia fala. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Porque Jesus morreu por nós. Jesus venceu a morte. Então a gente deve ter bom ânimo. E até porque quando a gente tem Deus na nossa vida, Deus nos dá a vitória. Contudo, mesmo em meio às dificuldades, o Senhor nos aconselha a sermos fortes e corajosos. Então a gente deve ser forte e corajoso, porque Deus nos ordenou a ser assim, para assim a gente conseguir ter a vitória, né? E voltando para a parte de Josué e o povo, eles lutaram para conseguir conquistar aquela terra. E Deus deu a vitória, porque Deus viu o esforço deles e Deus estava com aquele povo. Então Deus ajudou eles a tomarem a terra prometida por Deus. E eles conseguiram tomar, né, a terra prometida, além da terra ser muito boa, né? E foi um presente magnífico de Deus para aquele povo, né? Então, quando a gente batalha, né, para conseguir as coisas mais com Deus na nossa vida, Deus nos abençoa e dá coisas boas para nós. Então, entender esse versículo que eu li aqui, Josué 1:9, aí quando a gente entende esse versículo 9 do capítulo 1 de Josué, a gente pode lidar com as coisas difíceis mais fáceis, né? A gente pode até saber lidar com essas coisas de uma maneira mais fácil e simples. E Josué, ele teve vários desafios, né, pela frente. Os filhos de Israel, né, estavam vagando no deserto há 40 anos, né, e 40 anos não é pouca coisa, é muita coisa. E cabia a Josué agora a cuidar daquele povo e conduzi-los à terra prometida. Então, Josué teria, junto com o povo, né, teria que reivindicar
aquela terra, né, dos habitantes que habitavam nela, né, eles tinham que lutar e batalhar para assim conseguir a vitória e conseguir ficar com a terra prometida para eles, né, a terra que o Senhor tinha prometido a eles. E também prover uma liderança espiritual para para administrar um grande grupo de pessoas para assim eles conseguirem tomar a terra prometida, lutar e batalhar. Assim, como eu já disse, conseguir a terra prometida para eles. O meu celular, alguns minutos ia caindo, né, nessa parte do vídeo, mas deu para eu explicar aqui essa parte. Então, quando Josué viu o peso, né, um peso avassalador que tinha, né, para ele a tarefa, né, que ele tinha para fazer, né, de cuidar daquele povo para assim eles tomarem a terra prometida, quando Josué viu, né, também a responsabilidade que ele tinha para cuidar daquele povo, né, e o Senhor Deus disse para ele, né, o versículo 9 do capítulo 1 de Josué: Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, está com você por onde você andar. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.